E aí, galera do sétimo ano, aqui é Beatriz Carvalho, sou estudante de História da UF e, junto com os meus colegas, eu vou estar apresentando para vocês o tema absolutismo. Bom, gente, o absolutismo, né, ele vai estar dentro de um contexto que é o contexto da Idade Moderna. Para isso, a gente precisa entender a linha do tempo, né, que nós da história utilizamos. Bom, a Idade Média é aquele período que começa no século V e vai até o século XIV, né, que vocês estudaram, que começa com as invasões germânicas, né, o surgimento do feudalismo e acaba, né, ali com a peste negra, né, tem no seu final a peste negra com a Guerra dos 100 Anos, a crise do século XIV e o fim do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. Com isso, tem o início uma nova era, que é a Idade Moderna. A Idade Moderna vai ser marcada ali pelo renascimento científico e cultural, o humanismo, as reformas religiosas, as grandes navegações e o absolutismo e a formação dos estados nacionais, que começa no século XV. Bom, então a gente vai ver essa formação do absolutismo, desse chamado antigo regime. A gente entende, então, que o absolutismo vai ser formado por conta da crise do sistema político feudal. Por que político? Porque econômico ainda continua existindo, né? O campo, né, aquele modo de produção, né, do campo ainda vai continuar existindo. É uma questão política. Por que uma questão política? Por quê? Por conta da crise agrícola que gerou fome, por conta da peste negra que dizimou a população e por conta da Guerra dos 100 Anos e das revoltas camponesas, já que os camponeses vão estar ali vivendo, né, com muita miséria, por conta de tudo isso, esse feudalismo não vai ter mais condição de se sustentar. Por que não? Porque como funcionava esse feudalismo? Era esse regime em que você tinha ali os feudos, né? Cada feudo era independente de si, né? E esses feudos, eles eram essas propriedades, né, de terra, em que tinha as relações entre o senhor feudal e o servo, né? O servo trabalhava nesse feudo, nessa terra, pagava impostos, em troca disso tinha abrigo, comida, né? E esses senhores feudais, eles se relacionavam, né? Tinham relações vassálicas, certo? E existia o rei que não era um nobre muito importante, né? Que era uma pessoa ali que não era muito diferente dos outros nobres, né? Dos outros senhores feudais. Então, esse rei não tinha um poder centralizado, não tinha um poder único, não tinha um poder unificado, já que eram diversos reinos espalhados entre si. Não existia um território nacional, certo? Esse território nacional vai ser formado depois. Portugal, Espanha, não tinham se formado ainda. Eram tudo vários reinos separadinhos, né? Reinos que tinham costumes próximos, mas diferentes, né? Tinham coisas parecidas, mas se organizavam de forma diferente. Então não tinha um poder único. Só que com toda essa crise que acontece, né, com os camponeses pegando em armas e com essas revoltas, foi necessário reorganizar politicamente essa sociedade por conta dessa crise. Então essa crise gerou uma quebra da ordem social, gerou caos, né, na questão política e na questão econômica, né, houve ali um declínio das trocas comerciais no mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo ali ele começou a ser dominado por povos árabes e alguns reinos italianos. Então eles ocuparam esse mar Mediterrâneo, né, como dá para ver aqui no mapa, e os outros reinos não conseguiram, né, os outros reinos europeus não conseguiam acessar ele para conseguir comprar os produtos que era do seu interesse. Então eles precisavam buscar novas, né, rotas comerciais ali para ter o seu comércio. Bom, então, por conta disso, esse sistema vai precisar se organizar politicamente e economicamente. Para solucionar esse problema, né, político e econômico, eles vão criar um modelo. Esse modelo é o absolutismo. O absolutismo vai fazer o quê? Vai centralizar o poder na figura do rei. Do rei, antes daquele rei feudal, né, que não tinha tanto poder em relação aos outros, ele vai passar a acumular poder, né? Ele vai ter mais poder que os outros nobres. Ele vai ser um nobre com mais poder em relação aos outros nobres, certo? Então, né, agora o poder está centralizado em sua figura e com isso ocorre a formação de um Estado nacional, de um Estado-nação,
de um Estado moderno, assim como é hoje, né? Um Estado unificado, com o mesmo território, com a mesma língua, com as mesmas leis. Além disso, a solução econômica vai ser buscar novas rotas comerciais, né? Fazer ali a expansão marítima e utilizar práticas mercantilistas, criando um sistema que é o mercantilismo. Bom, então, para o absolutismo se formar, né, teve que acontecer acordos. Primeiro, entre o rei e a burguesia. Né? O que vai acontecer? A burguesia existe, né, desde a Idade Média, eles se formam nas cidades, são esses comerciantes. Essa burguesia vai fazer o seguinte, né? O rei vai garantir proteção ao comércio dos burgueses, né? Vai garantir proteger o lucro deles e vai garantir que, com a unificação da moeda desse Estado Nacional, com o fim dos pedágios, né, porque antes, já que eram vários reinos, tinha pedágio para ir de um reino até o outro, as moedas eram diferentes entre os reinos. Com essa unificação, com o fim dos pedágios, facilita as trocas comerciais da burguesia, logo eles lucram mais, então foi vantajoso para eles. Em troca, né, já que essa burguesia vai estar ganhando esses benefícios com essa centralização, com o absolutismo, em troca, essa burguesia vai fazer o quê? Fornecer dinheiro para o rei formar um exército nacional. Vai dar dinheiro para que o rei forme um exército nacional, conseguindo colocar fim às guerras que aconteciam. E aí vai acabar aquela figura de cavaleiro, né, daqueles nobres que tinham armas. Isso acaba. Agora vai ser um exército nacional de cada país. Bom, e o rei em relação aos outros nobres, aqueles senhores feudais, né, que agora vão ser apenas nobres. Esse rei, então, vai fornecer, né, porque esses nobres eles vão perder privilégio. Eles vão perder o privilégio que eles tinham antes, né? Eles não são mais senhores feudais. Mas para eles aceitarem esse absolutismo, o rei vai fornecer cargos públicos no Estado, ou seja, emprego público, né, para esses nobres. Então agora eles vão ter títulos de nobreza, como conde, duque, marquês, e vão, né, por conta disso, vão ocupar esses cargos, esses títulos de nobreza dentro do Estado, né? E com isso eles vão ter funções específicas nessa administração desse Estado Nacional e vão receber pagamentos para isso e também não precisarão pagar impostos, ou seja, vão manter o alto padrão de vida muito luxuoso. Em troca, essa nobreza feudal, esses antigos senhores feudais que agora são nobres, eles vão garantir, respeitar o poder centralizado do rei absolutista. Como esse absolutismo, então, se forma nos estados nacionais, né, nesses estados modernos? Através de algumas medidas, unificando o território, né, acabando com os pedágios, unificando a moeda, agora todo o estado nacional tem a mesma moeda, né, unificando os pesos e as medidas de conversão para ir de um lugar para outro, por exemplo, para pesar as coisas. Unificação da cobrança de impostos, unificação das leis, uma mesma lei para esse mesmo Estado Nacional, para esse mesmo país, unificação, né, dos símbolos como bandeira, hino, brasão, selo, né, e criação de uma burocracia estatal, como um exército, como pessoas que têm funções específicas na administração desse Estado Nacional, desse país. Economicamente, a gente vai ter o mercantilismo. O mercantilismo ele vai fazer o quê? Ele vai tentar solucionar essa crise, buscando outras formas deles conseguirem realizar trocas comerciais, já que o mar Mediterrâneo estava barrado, né? Agora eles vão começar a ocupar mais o Atlântico, né? O Oceano Atlântico ali. Que ali eles vão fazer rotas para chegar até as Índias, para chegar às Américas, né? Então, para isso, essas práticas mercantilistas vão buscar uma balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? É basicamente você vender mais do que comprar. Por quê? Porque se eu compro mais e vendo menos, né? Se eu compro mais produtos de fora e vendo menos os produtos que eu produzo no meu país, não estou lucrando, né? Eu estou gastando muito para comprar coisa de fora. Eu tenho que investir na produção do meu país. Então, eu vou vender mais os meus produtos, vender mais e comprar menos os produtos dos outros. Assim, eu tenho uma boa produção dentro do meu país e eu consigo lucrar, porque eu estou vendendo meus produtos para fora, né? Eu estou exportando mais do que importando, certo? Bom, isso é uma balança comercial favorável, vender mais do que comprar. Depois a gente tem um protecionismo alfandegário. O que é essa palavra complicada? Significa que eu vou garantir que os meus produtos sejam cobrados menos impostos no meu território. Então, no meu país, os meus produtos vão ter que
vão ter que pagar menos impostos, né? Vai ter menos impostos descontando os meus produtos, enquanto que os produtos que vêm de fora têm uma cobrança de imposto maior. Justamente para o quê? Para facilitar a minha produção interna, para garantir a minha produção interna. E o que vem de fora, né, já tem uma cobrança de imposto maior. Então, assim, eu valorizo o que eu produzo dentro do meu país. Além disso, vai ter o metalismo, que é a busca do ouro e da prata. E também, relacionado a isso, o colonialismo, que é você fazer colônias nos outros países. Bom, para isso, né, surgiram alguns filósofos que pensaram o absolutismo. Entre eles, a gente tem o Jacques Bossuet, que criou a teoria dos direitos divinos dos reis. O que isso quer dizer? Que o rei é um representante de Deus na Terra. O rei é sagrado, o rei representa Deus na Terra. Então, o rei deve ser respeitado acima de tudo. Relacionado ao Bossuet, a gente tem o Jean Bodin. O Jean Bodin vai defender que o rei é como se fosse um pai. Por isso, ele pode governar sem restrição. Ele governa de forma absoluta, sem limite. Ele vai ressaltar ainda, assim como Jacques Bossuet, que o poder do rei também vem de Deus. Além disso, a gente tem o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes vai defender que o ser humano é naturalmente mau, naturalmente egoísta, tende sempre a entrar em guerra. Então ele precisa de um poder forte, um poder central, o rei absolutista, para garantir que essas pessoas convivam de forma harmoniosa, sem entrar em guerras, já que o ser humano é mau por natureza, na visão dele. Além disso, a gente tem o Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel vai defender, né, que para assegurar o bem-estar do seu povo e do seu Estado Nacional, o rei deve utilizar qualquer artifício, qualquer coisa. Ele deve fazer de tudo para garantir o bem-estar do seu povo e do seu Estado-nação. Portanto, para ele, os fins, a sua finalidade justifica os meios. Ou seja, você pode fazer uso de qualquer meio, de qualquer artifício, de qualquer coisa para garantir a sua finalidade máxima. A finalidade máxima desse governante é o bem-estar do povo e do seu Estado-nação. Mas como aconteceu a formação dos Estados absolutistas? Bem, vamos relembrar um pouco da Guerra dos 30 Anos? Ela foi um conflito que começou no território germânico e contava com protestantes de um lado e católicos do outro. Porém, logo foi se alastrando por todo o continente europeu e colecionando interesses e causas. Ela deu origem ao Tratado de Westfália, responsável por terminar esse conflito. O Tratado de Westfália, além de terminar essa guerra, teve importante parte na criação do Estado laico, uma vez que defendia que os interesses nacionais deveriam se sobrepor aos interesses religiosos. Além disso, outro desdobramento importante foi a criação de um novo sistema internacional dos Estados, onde os países se relacionam não pela fé que professam, mas sim de acordo com o reconhecimento de sua soberania. Dessa forma, os Estados, ainda que detendo poder absoluto em seus territórios nacionais, não deveriam interferir na soberania de outros países, criando dessa forma uma maior autonomia dos Estados e dando origem ao que conhecemos como absolutismo. Podemos afirmar que durante o Antigo Regime, 3 principais camadas compunham a sociedade: o primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado. Há estudos que investigam a presença de uma espécie de mobilidade social nessas sociedades. No entanto, os 3 estamentos, com suas divisões bem estabelecidas, são características fortes desse período europeu. O primeiro estado era composto pelo clero, ou seja, a parte da população que se dedicava à vida religiosa e pertencia ao corpo eclesiástico da Igreja Católica. Esses eram os abades, os bispos, padres, frades e monges. Apesar de constituírem uma pequena parcela da população, possuíam enorme influência política e econômica. Política, pois a Igreja detinha forte poder simbólico nesses territórios. Desse modo, os membros do clero, em especial os mais elevados na hierarquia, como os bispos e arcebispos, dispunham de poder político e influenciavam nas decisões tomadas pela monarquia. Além disso, o clero era detentor de muitas riquezas devido ao domínio de terras e arrecadações dos fiéis. Vale ressaltar que havia uma distinção entre o alto clero e o baixo clero. O primeiro dispunha de vasto privilégio, maior influência política e o acúmulo de riquezas. O segundo, o baixo clero, não estava ligado à nobreza como o alto clero, não detinha de tantas riquezas e se dedicava a atividades mais voltadas ao povo. O segundo estado é também conhecido como nobreza. Os nobres,
Parte da população que formava essa camada social eram membros da família real ou participavam da corte devido à compra de títulos de nobreza. Esses também possuíam o privilégio da isenção de impostos, o que possibilitava o acúmulo de riquezas e despesas com um padrão de vida mais luxuoso. Podiam viver na corte, muitas vezes recebendo pensões do rei, no campo, ocupando castelos e se valendo dos trabalhos dos servos camponeses ou no palácio. Além disso, também era dentre os nobres que havia os cavaleiros e aqueles responsáveis pelo militarismo da região. O terceiro estado, responsável pelo pagamento de impostos que bancavam o primeiro e o segundo estado, era constituído em sua grande maioria por camponeses, mas não somente. Além dos trabalhadores do campo, havia um setor que emergia e começava a fortalecer-se, a burguesia. Essa também podia ser dividida em pequena, média e alta burguesia, ou seja, os pequenos comerciantes, aqueles que possuíam lojas de maior expressão e os responsáveis por grandes trocas mercantis e banqueiros. O absolutismo português ganha forma no século XV, quando Dom João II assume o trono e reforça a centralização do poder em suas mãos. Algumas de suas principais medidas foram a expansão marítima e a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que dividia o recém-descoberto continente americano entre Espanha e Portugal. Outro grande monarca português foi Dom Manuel I, que ampliou a expansão marítima portuguesa pelo mundo, tornando seu país um dos maiores comerciantes em especiarias de toda a Europa. Já entre os ingleses, o absolutismo teve seu início com Henrique Tudor, no século XV, tendo se notabilizado por inúmeras melhorias realizadas na frota naval britânica. Um dos pontos que o diferenciava dos demais estados absolutistas foi, sem dúvida, a presença de uma Carta Magna, um documento que instituía que o parlamento governava juntamente com o rei. No entanto, esse mesmo parlamento foi fechado inúmeras vezes por distintos monarcas ingleses. Já o absolutismo francês teve uma das personalidades mais icônicas do período, Luís XIV, ou Rei Sol, como lhe preferia. Dono de frases impactantes que simbolizavam a essência do absolutismo, como, por exemplo, "O Estado sou eu", Luís XIV também se destacava pela extravagância de suas vestimentas e de seus hábitos luxuosos. Por último, mas não menos importante, o absolutismo espanhol, que, tal qual Portugal, deu grande incentivo financeiro à expansão marítima, investindo bastante na colonização de territórios distantes, fator que deu origem a uma intensa exploração de metais preciosos em suas colônias, favorecendo desta forma a política econômica do metalismo, que, a partir dali, seria adotada pela coroa espanhola. E como ficam as esferas dos relacionamentos políticos? De acordo com uma filósofa política chamada Hannah Arendt, a distinção entre o público e o privado veio na antiguidade. Isso significa que a vida se dividiu em duas categorias. Para além da vida privada, dentro do âmbito familiar, uma nascente esfera política foi introduzida à existência humana. Dessa forma, a vida política passava a englobar o espaço comum entre os cidadãos, onde os indivíduos saem do ambiente privado para participar dos assuntos relacionados à polis, ou seja, dos assuntos políticos. Sendo assim, cada cidadão pertence a duas ordens de existência. Dessa forma, onde no privado se circunscrevem as tarefas relacionadas às condições da vida orgânica, ou seja, ter filhos, se alimentar e coisas do tipo, ao espaço público se reserva a verdadeira liberdade, uma vez que os homens não estão limitados pelas necessidades físicas. Onde o privado trata da casa, da família e do corpo, o público trata da coletividade. O absolutismo teve um impacto direto nesses ambientes, uma vez que o Estado começou a interferir cada vez mais nos espaços públicos da sociedade. Dado o caráter absoluto do Estado nesse momento, o controle social foi cada vez maior, dando ênfase no público e guardando a esfera privada mais estritamente. Assim, as duas esferas se tornam cada vez mais divididas.
Isso gerou novos padrões de comportamento e hábitos de boas maneiras. Alterou em parte a configuração das casas e, assim, teve impactos na vida cotidiana e política desses indivíduos.